começar a gravar. Então, a ideia é que a gente possa continuar nossa leitura, nosso estudo sobre esse livro, né? As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E aí, lembrando que nós já tivemos uma introdução sobre esse tema, né? Que nós falamos sobre, né, como foi que esse livro foi escrito, nós falamos da primeira lei, nós falamos da segunda lei, que né, a primeira lei é a lei da potencialidade pura, depois a segunda foi a lei da doação, terceira a lei do karma, e a quarta lei, a lei, né, do efeito mínimo. E aí nós vamos perceber hoje que nós vamos falar sobre a lei desse mínimo esforço. E é interessante a gente observar sobre o que ele quer dizer com isso. Vocês chegaram a ler no livro que ele fala sobre essa lei? Alguém leu? Dani, Eu li tá? esse livro já tem tempo, Luciana. Depois eu não tive mais tempo de ler. Aí você Mas não eu reviu. li. Uhum. Não fiz a revisão. Ok. Então, a ideia é a gente poder fazer essa leitura, né? Eu não sei se a Karen, você chegou a ler esse livro? Sim. Chegou já a Eu vou ler? fazer domingo. Oi? Eu vou fazer antes da próxima reunião nossa. Isso que aí já é bom que você já traz uma nova leitura também, né? Então, o que que a gente viu, né? Trazendo essa leitura do livro? A gente viu, então, a lei do karma da última vez. E o que a gente vai perceber agora? Quando ele fala a lei do mínimo esforço, né? Então, a lei do mínimo esforço me leva a pensar... Vou desligar aqui o som. Ela me leva a pensar muito sobre o que é esse lugar, né, de deixar as coisas fluir. Porque no primeiro momento, quando a gente fala da lei do mínimo esforço, parece que é uma coisa assim, né, de que a gente não tem que fazer nada, que a gente vai ficar num lugar passivo. E isso não faz sentido quando a gente percebe as leis que regem o universo. Né? A natureza ela é dinâmica, a natureza me convida ao movimento. Como assim a lei do mínimo esforço? E aí eu tentei, né, quando eu li a primeira vez esse capítulo, tentei entender o que ele estava querendo dizer. E a gente vai percebendo que todas essas leis, elas têm uma sequência, elas têm, na verdade, uma lógica, porque ele começa falando da lei da potencialidade pura, que é esse lugar onde nós temos toda a nossa essência. E aí ele fala do equilíbrio, né, da lei da doação, para depois falar da lei do karma, o que nós criamos a partir de nossas ações. E agora, a lei do mínimo esforço. Então, veja que ele começa nesse capítulo dizendo: a inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço. Aí é lei, tá, gente? Está escrito errado. Sem ansiedade, com harmonia e amor. E quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria, do amor, atraímos sucesso e boa sorte facilmente. O ser integral conhece sem ir, vê sem olhar e realiza sem fazer. Lao Tse. Então ele começa o capítulo convidando a essa reflexão sobre ir, sobre fazer, né, sobre deixar fluir. Então, quando a gente fala da lei do mínimo esforço, o que ele está dizendo? Que existe uma inteligência na natureza que sempre vai buscar o caminho que é mais o quê? Mais fácil, né? A água que contorna a pedra. Mas é o mais fácil porque existe um princípio da natureza que é a preservação da própria energia. E o que ele vai falando a partir disso? Que essa lei do mínimo esforço, ela se fundamenta numa inteligência da natureza, que funciona de uma forma tranquila e sem ansiedade. Quantas vezes, né, a gente vai para o movimento de ansiedade porque a gente está pensando num tempo que não é no agora. E aí ele vai nos chamando a atenção que a lei da as leis que regem a natureza estão muito voltadas ao momento do agora, da presença. E isso vai gerando um movimento sem ansiedade. Por isso que ele fala, este é o princípio da minimação, da não resistência. Então, a lei do mínimo esforço não quer dizer não fazer nada, quer dizer observar onde nós estamos na resistência. Por isso que ele fala que é o princípio da harmonia e do amor,
quando aprendemos a lição da natureza, conseguimos realizar os nossos desejos. O que isso significa? Lembra lá no início, que ele fala, né, do anseio da alma e do desejo do ego? Então, quando o nosso ego ele está à frente, o ego tem muito medo de perder. E nesse medo de perder, nós criamos resistências. E aí nós não deixamos fluir as coisas no seu tempo. E a lei do mínimo esforço é exatamente sair da resistência, confiar no fluxo da vida. E quando a gente faz isso, a gente sai do medo do ego que nos aprisiona e nos permitimos trazer mais a confiança da certeza de alma. Porque na certeza de alma eu vou soltar, na certeza de alma eu vou deixar ir. E aí ele diz, se você observar a natureza, verá que ela despende o mínimo esforço em seu funcionamento. O peixe não tenta nadar, ele apenas nada. As flores não se esforçam para abrir, apenas o que? Desabrocham. E se a gente for olhar, ele vai continuando e dizendo, né, os pássaros não tentam voar, eles apenas voam. Ou seja, as coisas não tentam fazer algo, elas apenas são. E essa é a natureza intrínseca de tudo. E ele continua, a Terra não se esforça para girar sobre o seu eixo. É próprio de sua natureza girar a uma velocidade estonteante e rolar pelo espaço. Ou seja, é da natureza dos bebês o estado de graça, é da natureza do sol brilhar, é da natureza das estrelas piscar e reluzir, e é da natureza humana materializar seus sonhos facilmente, sem esforço. O que parece isso no primeiro momento? Como assim? Se eu não me esforçar, as coisas não acontecem. Existe uma sutileza que ele nos convida a pensar aqui. O esforço que ele está falando não é o nosso ato de vontade de nos responsabilizarmos. Isso é necessário, sim, mas é o esforço que tem a ver com a resistência, com aquilo que é como se eu estivesse remando contra a maré. É esse movimento de eu deixar as coisas fluir. Então, a lei do mínimo esforço é confiar no fluxo, é trazer entrega para a vida, é confiar no movimento que, como a água, né, vai levando. E ele vai trazendo essa reflexão, trazendo os ensinamentos dos Vedas, não é? Que ele lembra que são aqueles textos sagrados da filosofia da Índia. E que ele diz que nos Vedas, né, esse princípio, ou seja, da lei do menor esforço, é o princípio da economia. Faça menos e realize mais. Você atinge um estado que não faz nada e realiza tudo. Que estranho isso, né? Como é não fazer nada e realizar tudo? Veja como isso convida a gente a sair de um lugar, né, do automatismo e nos permitir perceber esse paradoxo. Como assim, não fazer e ao mesmo tempo o meu não fazer realiza? Significa o que ele diz? Basta existir a mais leve ideia para que a manifestação dessa ideia aconteça sem nenhum esforço. O que é comumente chamado de milagre é, na verdade, a expressão da lei do mínimo esforço. Vamos tentar entender o que ele quer dizer com isso. Se eu não fizer nada, nada vai acontecer, isso é verdade. Para que as coisas possam se materializar, eu tenho que fazer um movimento. Mas esse movimento, ele precisa estar no fluxo. Se eu faço um movimento apegado com os medos do que vai acontecer, eu vou criando uma resistência maior. E nessa resistência eu canso, porque eu tenho que fazer uma força muito maior do que seria o fluir. Por exemplo, não sei se você já tiver essa oportunidade de estar pensando muito tempo em cima de uma questão que você quer resolver, e aí você para, né, vai fazer outra coisa, e de repente, quando você está nem pensando naquilo que você queria resolver, vem um insight para você criar a solução. Já tiveram essa experiência? Percebam que às vezes a gente tem que trazer esse movimento, soltar um pouco para que abra espaço para os insights criativos. E é um pouco isso que ele está convidando a refletir sobre o que seria essa lei do mínimo esforço. Não significa eu não fazer nada, significa eu deixar fluir.
E aí ele fala que a natureza, a inteligência da natureza, ela funciona sem esforço, ou seja, existe um movimento que é espontâneo. Ela não é linear, ela é intuitiva, holística, alimentadora. Ou seja, e se você, ele diz, e se você está em harmonia com a natureza, se está sentado no conhecimento do seu verdadeiro eu, pode fazer uso da lei do mínimo esforço. O que é assentado no verdadeiro eu? Sair do ego, do desejo do ego e conectar com o anseio da alma. Nesse lugar do anseio da alma é o que é. Então eu me abro para os insights criativos, para buscar as respostas, porque eu não estou mais presa no que seria. Eu apenas me coloco para ouvir, eu apenas me coloco para perceber. E quando eu me coloco aberta, eu dou espaço para que as coisas possam ser o quê? Elaboradas. Então, quando ele diz o seguinte, o mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Ou seja, nós vamos vibrar nessa lei do mínimo esforço quando eu simplesmente abrir espaço. Abrir espaço é me colocar nesse lugar de sentir, de amar, porque o amor genuíno, ele não cobra, ele não exige, ele apenas é. Ele se permite sentir e ver a situação, o outro, como é. Então, o amor genuíno, ele é um amor que é abnegação, ele é amor isento de exigências. E quando eu estou nessa sintonia desse amor que abre mão das exigências, eu estou no mínimo esforço, porque eu não estou exigindo nada, eu apenas sou. Por isso que ele diz que quando você busca o poder e o controle sobre as pessoas, você gasta energia. Quando você busca o dinheiro e o poder movido pelo egoísmo, desperdiça energia, perseguindo uma ilusão de felicidade, ao invés de desfrutar a felicidade. E ele diz: quando busca o dinheiro somente para uso próprio, você interrompe o fluxo da energia em direção a si mesmo e interfere na manifestação da inteligência da natureza. Ou seja, quando você se prende na busca do dinheiro pelo medo da escassez, você rompe o fluxo, porque o fluxo é abundância, o dinheiro está a serviço do movimento e tudo na vida. E aí ele diz, mas quando os seus atos são motivados pelo amor, ou seja, por esse lugar de um amor genuíno, sem exigência, sem cobrança, não há perda de energia, ao contrário, sua energia se multiplica e se acumula. A energia extra que você consegue juntar e desfrutar poderá ser o quê? Canalizada para qualquer coisa que você queira, inclusive para as riquezas ilimitadas. Então percebam que esse lugar ele vai nos convidando a abrir esse amor genuíno, que é simplesmente se colocar, porque isso me dá energia. Quando eu estou nessa vibração de ser apenas eu sou o que sou, de amar e ver o outro sem exigências, eu vou deixando esse potencial ir nutrindo. Porque quando a gente vibra nesse amor, percebe a pessoa que está nesse lugar, ela traz um entusiasmo para a vida, ela traz uma alegria, um olhar diferente. Parece que ela tem mais assim, energia, mais força para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque ela está o quê? Sendo nutrida. Nutrida exatamente porque ela abre mão das exigências. E aí ele diz, você pode imaginar seu corpo como um mecanismo, né, controlador de energia. Ele pode gerar, armazenar e utilizar energia. Se você sabe como gerar, armazenar e utilizar energia de maneira eficiente, você, obviamente, vai poder criar riquezas em quantidade. Então, se a gente sabe como nos nutrirmos, como trazer essa energia em potencial, esse mesmo movimento que vibra em mim é tudo que eu preciso para fazer o quê? Para multiplicar, para criar a realidade à minha volta. E aí ele continua, mas quando a sua atenção se volta para o ego, é ele que vai consumir a maior parte e a maior quantidade de energia. Se o seu ponto de referência interno for o ego, se você buscar poder e controle sobre outras pessoas ou aprovação dos outros, vai desperdiçar muita energia. Então percebam que essa lei do mínimo esforço não quer dizer não fazer nada. Quer dizer a gente se perguntar de que lugar nós estamos falando. Do desejo do ego ou do anseio da alma?
Ou seja, de que lugar eu estou falando? Eu estou me permitindo aceitar as coisas como são no agora, ou estou presa, refém de algum medo que eu quero ter controle e quero garantias? Porque a lei do mínimo esforço me convida a confiar no fluxo da vida, me convida a soltar. Mas se eu estou no ego e eu estou exigindo garantias, eu estou nesse medo, ali eu estou perdendo energia. Então eu não deixo essa lei fluir. E nessa lei eu não crio abundância se eu não deixo fluir. Porque aí eu perco energia. A energia que eu teria para criar algo, eu vou perdendo a minha volta, porque eu preciso de muita energia para conter esse medo. Eu preciso de muita energia para manter o controle sobre coisas que eu não tenho controle. Percebam essa questão? E aí ele diz: se essa mesma energia for liberada, ela será recanalizada e utilizada para criar qualquer coisa que você queira. Quando o seu ponto de referência interno é o seu espírito, quando você é imune ao criticismo e não teme nenhum desafio, pode dominar o poder do amor e usar a energia criativamente para a experiência da riqueza e da evolução. Vejam que interessante, quando o ponto de referência interno está no seu espírito, ou seja, quando você não está na crítica pela crítica, quando você abre a mão de dominar as pessoas ou as circunstâncias e passa a trazer o poder, o fluxo desse amor genuíno. Então, nós temos a energia suficiente para co-criar a nossa volta, para realizar. Por isso que as pessoas que estão vibrando nesse amor genuíno, envolvido em muitos trabalhos voluntários, às vezes, elas têm muita energia, e às vezes a gente pergunta, nossa, você faz tudo isso, como é que você dá conta? Na verdade, por que ela dá conta? Porque ela está vibrando num potencial, soltando, e esse próprio potencial está retroalimentando. Ela está confiando no fluxo. E aí ele fala, né, desse livro, A Arte de Sonhar, de Dom Juan Dias, que ele fala de Dom Juan Dias a Carlos Castanheira, e ele diz, muito de nossa energia é usada para sustentar a nossa empáfia. Se conseguíssemos perder um pouco dessa empáfia, duas coisas extraordinárias iriam acontecer. Liberaríamos essa energia que tenta preservar a noção ilusória de nossa grandeza e teríamos energia sobrando para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo. Veja que interessante, ele cita esse autor que reafirma esse olhar. Quanto mais eu fico prisioneira do meu medo, e o medo está no ego, porque o ego ele não tem a visão do todo, ele tem a visão da parte, mais eu perco energia. Quanto mais eu procuro conectar com a essência do meu ser e vou para o anseio da minha alma, mais eu trago a potencialidade pura da onde eu posso realizar. Então eu cocrio a minha realidade e eu abro espaço para respostas criativas. E aí ele diz que essa lei do mínimo esforço, ela tem três componentes básicos, ou seja, três coisas que a gente precisa colocar em prática para que isso aconteça. Né? Ou seja, para o princípio de faça pouco e realize muito. O que eu preciso para gastar menos energia e cocriar a minha volta, trazer um ambiente, né, de abundância, de felicidade? E veja que a abundância, nós não estamos falando apenas da riqueza material, nós estamos falando de abundância de vida, de projetos, de realização, de laços saudáveis, né? Tudo aquilo que vai me nutrindo. E ele diz que o primeiro componente, né, dessa lei do mínimo esforço, o primeiro componente é a aceitação. Aceitar significa simplesmente assumir o compromisso de aceitar as pessoas, as situações, as circunstâncias e fatos da maneira como se apresenta. Isso significa entender que este momento é como deve ser, porque o universo é como deve ser. Ou seja, este momento que você está vivendo exatamente agora é o ápice de todos o que você experimentou no passado. Este momento é assim porque todo o universo é assim. Veja que interessante. A aceitação é o primeiro movimento que nós precisamos fazer para que a gente coloque essa lei, ou seja, essa lei do mínimo esforço em movimento, que nós possamos vibrar nessa lei. Então, a primeira coisa eu tenho que aceitar, mas eu tenho que aceitar o quê? Aceitar as circunstâncias, aceitar as pessoas, aceitar e compreender que é o que é agora. Não significa que não possa melhorar, mas abrir mão dessa exigência.
Ora, se eu aceito as pessoas e circunstâncias, eu me coloco para ver melhor que circunstância é essa, que pessoa é essa. Se eu vou na exigência, eu estou querendo que seja como eu espero, as minhas expectativas projetadas. Então, eu não estou aberta para ver as coisas. E muitas vezes, essa não abertura para ver não permite eu ver as próprias respostas que já estão colocadas na minha frente. Por quê? Porque eu estou com tantas expectativas que eu não estou aberta para ver, porque eu não aceito. E aí o próprio movimento me traz respostas e eu não vejo as respostas. Então, o primeiro movimento, o primeiro componente para a gente buscar essa lei do mínimo esforço é a gente se permitir aceitar as coisas como elas são. Não significa que eu não possa melhorar, mas o primeiro movimento é olhar para as coisas como elas são. Ele diz que quando você luta contra esse momento, você está lutando contra todo o universo. Em vez disso, você pode, por exemplo, hoje tomar a decisão de não lutar contra todo o universo. Parando de lutar contra este momento, significa aceitar total e completamente este momento. Aceitar as coisas como elas são e não como gostaria que fossem. Isto é importante entender. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas neste momento tende a aceitá-las como são. Isso, gente, é muito importante. Eu não preciso concordar, eu posso querer que seja diferente no futuro. Eu posso o quê? Melhorar. Mas eu não tenho como melhorar algo que eu não olho. Eu não tenho como mudar algo que eu não vejo que precisa ser mudado. Então, significa que neste momento, primeiro eu tenho que aceitar como é, para depois perceber o que pode melhorar. Quando a gente consegue perceber esse lugar das coisas como elas são, eu vou abrindo espaço, então, para fazer o quê? Sair da resistência. Então, eu vou me permitir entrar em sintonia com a lei do mínimo esforço. Olha o que ele diz. Quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou uma situação, lembre-se de que você não está reagindo à pessoa ou à situação, mas sim aos seus sentimentos pela pessoa ou situação. Então, se eu estou decepcionada, não é mais com a pessoa ou a situação. Eu estou reagindo em relação ao sentimento que aquela pessoa e aquela situação provocou em mim. Esses sentimentos são de quem? São meus. Então, sou eu que tenho que cuidar deles. Percebam? Olha o que ele diz: esses sentimentos são seus e o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém. Quando você reconhecer e compreender isso completamente, estará pronto para assumir a responsabilidade pelo que está sentindo e mudar o que sente. E quando conseguir aceitar as coisas como são, está pronto para assumir a responsabilidade pela situação em que se encontra e por tudo o que considera problemático. Veja que no primeiro movimento eu aceito. Ao aceitar, eu vejo as coisas como elas são. Então, eu tomo esse lugar, que o que eu estou sentindo é meu, não é da situação. E se é meu, eu tenho condições de mudar em mim. Isso leva para esse segundo componente que ele chama que é a lei dentro da lei do mínimo esforço, que é da responsabilidade. O que significa essa responsabilidade? É não ficar culpando ninguém, alguma coisa pela situação, ou menos a si mesmo. Às vezes a gente se culpa internamente, mas aceitando a circunstância, o fato, o problema que se apresenta no momento, a responsabilidade passa a ser o quê? A nossa capacidade de ter uma resposta criativa para aquela situação, como ele se apresenta no momento. Então, eu olho para a situação, eu aceito, embora eu possa melhorar, e ao fazer esse movimento de aceitação, eu abro espaço na minha responsabilidade de ver a resposta que está nele. Porque, olha o que ele diz, todos os problemas contêm em si as sementes da oportunidade. A consciência disso permite transformar este momento numa situação ou numa coisa melhor. Isso lembra muito da filosofia estoica. No estoicismo, eles dizem, né, que quando a vida te trouxer um problema, ele, na verdade, é uma oportunidade para que você desenvolva
qualidades, virtudes dentro de você que vai te instrumentalizar para vencer aquele problema. Quando você sair daquele problema, você leva com você a experiência do que você superou. Então você aprendeu algo, você cresceu algo daquele problema. Por isso que no estoicismo eles não veem as situações que a vida traz como um problema, eles veem como uma oportunidade. E é um pouco isso que o Deepak Chopra convida a pensar nesse segundo componente, que é da responsabilidade. É eu perceber que naquilo que tem um problema, eu, ao aceitar e assumir a responsabilidade, eu dou espaço para ver o que ele já traz de oportunidade. E ele diz: quando você faz isso, todas as situações inoportunas conterão em si uma oportunidade para a criação de algo novo e belo. Todas as pessoas consideradas chatas se transformarão em seus mestres. A realidade é o quê? Uma interpretação. Se você escolher interpretar a realidade por este novo ângulo, terá muitos mestres à sua volta e muitas oportunidades para evoluir. Vejam que interessante. Na medida em que eu aceito a pessoa como ela é, eu abro mão do desejo do meu ego de exigência do que eu queria que ela fizesse. E aí, eu olhar para ela, ela se torna o meu mestre, porque ela está me ensinando o que eu tenho que trabalhar em mim. E ao fazer isso, eu me transformo. Eu não estou mais preocupada com o comportamento do outro, eu dou o direito do outro ser ele. Então, eu saio desse ranço que me prende àquela pessoa. Eu saio da resistência e eu transformo aquilo que me incomoda com uma oportunidade de trabalhar em mim. Vejam que interessante. E ele diz, sempre que se confrontar com um tirano, com um atormentador, com um conselheiro, com um amigo ou inimigo, todos eles são a mesma coisa, ou seja, deve lembrar que aquele momento é como deve ser. Seja o problema, seja o seu desafeto, seja o seu melhor amigo, tudo é como deve ser. E aí diz, todos os relacionamentos que você atrai na vida, em determinados momentos, são exatamente os que você precisa naquele momento. Há um significado oculto por trás de todos os fatos. Esse significado oculto está a serviço de sua própria evolução. Então, o que ele diz? Você não está vivendo essa situação, você não está vivendo este contexto do nada. Você está compartilhando de uma experiência com essa pessoa, porque algo em você criou e atraiu essa circunstância para que você agora pudesse trabalhar isso dentro de você. Vejam que o que ele está falando é muito parecido com o que a gente vê quando estuda o Ho Oponopono. Não é? Porque o Ho Oponopono traz muito esse olhar da autorresponsabilização. O que tem dentro de mim que criou essa circunstância, esse contexto, para que eu pudesse, a partir dessa relação com o outro, trabalhar isso dentro de mim. E aí eu começo a entender, então, o que é a aceitação com responsabilidade, abrindo espaço para o quê? Para ver o que está oculto, para ver o que aquele problema me traz como uma solução também. E aí ele diz que o terceiro componente da lei do mínimo esforço é o que? A indefensibilidade. Significa o quê? O que significa assentar sua percepção na indefensibilidade? Ou seja, para de se defender, se desarme, abra mão da necessidade de convencer, de persuadir os outros dos seus pontos de vista. Se você observar as pessoas, verá que elas passam 99% do tempo defendendo seus pontos de vista. E ele diz mais, se você simplesmente desistir da necessidade de defender sempre seus pontos de vista, ganha na desistência o acesso às imensas quantidades de energia anteriormente desperdiçada. Então, primeiro eu aceito as coisas como são. Segundo, eu assumo a responsabilidade das minhas emoções, dos meus sentimentos em relação ao que está acontecendo, para ver a oportunidade que aquela circunstância está trazendo para mim. E terceiro, eu paro de me armar. Eu não estou brigando contra todo mundo.
Eu não preciso me defender o tempo todo, porque o outro tem o direito de não concordar comigo. Nem todo mundo tem que pensar igual a mim e nem todo mundo tem que me amar. As pessoas têm direito de não gostar de mim, as pessoas têm direito de não concordar comigo. Eu não preciso convencer ninguém sobre o que eu penso, sobre o que eu avalio. E eu preciso compreender o quê? Uma coisa é alguém me perguntar, né, para que eu me coloque sobre o que eu penso sobre isso. Na medida em que alguém me convida à reflexão, ok, eu vou falar porque eu fui convidada a me expressar. Mas eu não preciso ficar no movimento de querer convencer os outros sobre o que eu penso. Por quê? Porque senão eu vou para a resistência. E todo o princípio da lei do mínimo esforço é fazer o quê? Sair da resistência. Sair daquilo que me prende, deixar as coisas fluir. Por isso que ele diz que quando você passa o tempo todo defendendo suas posições, culpando os outros e não aceitando render-se a um momento determinado, sua vida se transforma num embate de resistências. E toda vez que encontrar resistência, se tentar forçar a situação, a resistência irá o quê? Aumentar. Certamente você não pretende ser rígido como um carvalho oco que tomba na tempestade. Você vai preferir o quê? A flexibilidade do bambu que se curva sob a tempestade e sobrevive. O que ele está convidando a olhar aqui? O carvalho, ele é rígido. Então, o galho seco, você tem que fazer força, ele se quebra, ele não tem resistência na rigidez. A rigidez nos quebra. Mas o bambu, por que o bambu é tão difícil de quebrar? Porque ele tem um oco dentro, ele tem um espaço vazio. E esse espaço vazio permite passar o ar. E é esse espaço que ele abre que faz com que ele se movimente e traga flexibilidade para sobreviver na tempestade. Então, ele é interessante porque ele nos convida a ir para o bambu. Ele me convida a abrir espaço, abre mão de querer convencer os outros, abre mão de querer ter certeza, entre em contato com o que você sente e respeite. Você sabe, então ok. Você sabe que sabe. Você sabe que vê dessa forma. Por que você precisa que os outros concordem com você? Isso é ego. Ninguém perguntou a sua opinião. Então por que você precisa convencer o outro? Percebam. E aí ele vai trazendo esse olhar para sair desse comportamento de constante defesa em relação ao que nós pensamos. E ele diz: quando você desiste, evita o surgimento de discussões. Se você agir dessa forma, parar de brigar e de resistir, irá experimentar plenamente o momento presente, que é a única dádiva. Certa vez alguém me disse: o passado é história, o futuro é mistério, o presente é uma dádiva. É por isso que este momento chama-se presente. Se você abraçar o presente, unir-se a ele e fundir-se nele, experimentará o fogo, o brilho, a centelha do êxtase que pulsa em todos os seres sensíveis. Quando você começar a experimentar a exaltação do espírito em todas as coisas vivas, e à medida que for adquirindo maior intimidade com isso, sentirá o despertar de uma nova alegria interior e abandonará os terríveis fardos e empecilhos da defesa intransigente, do ressentimento e do sofrimento. Só então se sentirá leve, alegre e livre. Alegre e livre você sentirá em seu coração, sem a menor sombra de dúvida, que todos os seus sonhos estarão sempre disponíveis, porque seus desejos vêm da felicidade e não da ansiedade ou do medo. Não é preciso se justificar. Simplesmente declare a si mesmo a intenção de experimentar a satisfação, o prazer, a alegria, a liberdade, a autonomia em todos os momentos de sua vida. Vejam que ele está nos convidando, à medida em que a gente abre mão da nossa crítica para o outro, na medida que a gente abre mão da exigência do outro, a gente se compromete em ser o que nós somos, ser a nossa melhor versão. E para ser, eu tenho que estar com a consciência no agora, no presente. Na medida em que eu me permito trazer a minha consciência para o agora, que é agora que eu posso fazer, amanhã eu não sei, mas trazer essa consciência para o agora, aceitando as coisas como são, percebendo a responsabilidade sobre o que eu sinto, o que eu faço em relação ao que eu estou vendo, e sair desse nível de exigência do que eu preciso me defender,
eu simplesmente começo a entrar nesse movimento dessa lei do mínimo esforço. Eu não estou mais no embate, eu não estou mais na resistência, eu estou fluindo. Eu estou me permitindo olhar para as coisas como elas são agora. Então veja que ele diz: assuma o compromisso de seguir o caminho da não resistência. É o caminho no qual a inteligência da natureza se abre espontaneamente, sem atrito, sem esforço. Quando você reunir a refinada combinação da aceitação, da responsabilidade e indefensibilidade, sentirá a vida fluindo com tranquilidade e tranquila e facilmente. Veja, quando a gente assumir o compromisso da não resistência, existe no budismo, né, a lei da impermanência. Nós sofremos porque nós nos apegamos. Apegamos ou às coisas que foram ruins e a gente não aceitou, ou às coisas que foram boas demais que a gente não quer que nunca termine. São dois extremos. Nós vivemos experiências muito agradáveis e a gente quer que aquela experiência dure para sempre, ou a gente vive uma situação de muita dor e não aceita o que aconteceu. São duas circunstâncias que reforçam o sofrimento, porque a dor é parte desse movimento da vida. A gente vai perder em algum momento uma pessoa querida, a gente vai ter que se confrontar com o luto, nós vamos também viver experiências muito prazerosas, muito boas em nossa vida, e óbvio que a gente quer que essa experiência dure para sempre, mas nada é para sempre. Por isso que a impermanência na lei, né, dentro da filosofia do budismo, diz: tudo passa. Aquilo que é desagradável passa, assim como as coisas boas também vão passar. Se eu compreendo que tudo passa, eu vou abrindo mão para o fluxo da vida, eu vou para a lei do menor esforço, na mínima resistência, que significa o quê? Aceitar, responsabilizar-me e sair da necessidade de estar o tempo todo armada e convencer o outro. E na medida em que eu vou fazendo isso, eu vou construindo um caminho que vai trazer o quê? A abundância e o sucesso na minha vida. Veja que interessante. Ele diz: e se você permanecer aberto a todos os pontos de vista, sem se prender rigidamente a nenhum deles? Seus sonhos, desejos fluirão com os desejos da natureza. Então você poderá liberar suas intenções sem se prender a elas, esperar pelo momento apropriado para que seus desejos desabrochem e se transformem em realidade. Pode estar certo de que, na hora certa, eles se manifestarão. Esta é a lei do mínimo esforço. Então, quando ele nos fala, né, dessa busca das leis espirituais de sucesso, as leis que vão regendo a natureza, todas elas estão em ressonância. Veja que ele vê isso no movimento da natureza. Todas elas estão em ressonância à nossa volta. Quando nós nos colocamos em harmonia com essa lei que rege a vida, nós entramos no fluxo da vida. E o fluxo da vida é abundante. Às vezes eu posso estar com uma ideia de querer fazer um projeto e começa a acontecer um monte de problema. Ao invés de eu brigar com esses problemas, se eu me colocar, ok, é o que é agora. O que esses problemas estão me convidando a olhar e tomar cuidado sobre algo que eu ainda não pensei. Talvez se eu me colocar nesse lugar, eu vou ver que aquele problema está me chamando a atenção para um cuidado, uma atividade que eu tenho que fazer. E ao fazer isso, eu vou enriquecer esse projeto. Eu vou melhor o quê? Capacitar os recursos para aquilo que eu quero realizar. Então, aquilo que no primeiro momento seria um problema, ele passa a ser o quê? Uma oportunidade que sinaliza a melhor forma de realizar meu projeto, que até então eu não tinha visto. Mas para isso eu preciso o quê? Sair da resistência. Eu preciso aceitar. E se eu não aceito, se eu fico brigando porque está dando só problema, eu não estou aprendendo a lição. Então, eu não deixo as coisas fluírem e crescerem à minha volta. Eu preciso trazer o quê? Movimento. E aí ele nos convida, então, a aplicar essa lei do mínimo esforço. Como nós podemos aplicar essa lei? Ele diz o seguinte: você pode colocar essa lei em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos.
O primeiro passo, praticar a aceitação, dizendo: hoje aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fatos, como eles se manifestarem. Saber que o momento é como deve ser, porque todo o universo é assim. Veja que ele está falando de um dos princípios do Reiki. Só por hoje eu sou mais calmo, só por hoje, né, eu ouço mais, só por hoje eu trabalho honestamente. Ou seja, os princípios do Reiki, ele tem muito a ver com esse lugar do aceitação. Só por hoje serei mais calmo, só por hoje irei trabalhar honestamente, só por hoje serei mais gentil, mais paciente. Quando ele diz só por hoje eu irei aceitar, se eu trouxer essa consciência para o agora, hoje eu me comprometo a fazer isso. Eu começo então a trabalhar a aceitação. E ele diz não se voltar contra todo o universo, lutando contra o momento presente. Dizer a si mesmo: minha aceitação será total e completa. Verei as coisas como são no momento em que ocorrerem e não como eu gostaria que fossem. Então, ele nos convida a aplicar essa lei, nos trabalhando em o que é a minha expectativa projetada e o que é as coisas como elas são. Olhe os fatos como eles são e separe o que você gostaria, as suas expectativas projetadas, das coisas como elas realmente são. Então, se permita apenas olhar os fatos e aceitar. É como é. Segunda ação que a gente pode fazer para exercitar essa lei. Aceitando as coisas como são, assumir a responsabilidade pela sua situação e todos os fatos que considera problemático. Ter bem claro que assumir a responsabilidade é não culpar alguém ou alguma coisa pela situação. É saber também que se todo problema traz em si uma oportunidade e que a consciência das oportunidades vai permitir olhar para o momento problemático e transformá-lo em um imenso benefício. Então, assim, a segunda ação que nós podemos fazer para viver essa lei é parar de nos justificar do porquê o outro fez. Ah, porque o presidente fez isso. Ah, porque fulano fez aquilo. Eu não sou o outro, eu sou eu. Qual é a minha parte? O que eu me responsabilizo da parte que me cabe? Então, parar de buscar uma responsabilidade fora da gente. Aceitar as coisas. E na medida em que eu vou para essa responsabilidade, eu vejo que aquele problema, ele também está me convidando a aprender algo. E ao invés de eu ficar reclamando, eu perguntar: o que você, problema, está me convidando a olhar? O que eu tenho que aprender com você? E aí eu vou exercitar o quê? Movimentos que me levam em ressonância com essa lei do mínimo esforço. E a terceira ação que a gente pode fazer é o que ele diz: assentar sua percepção hoje na indefensibilidade, desistir da necessidade de defender seus pontos de vistas e de convencer e persuadir os outros a aceitá-los. Permanecer aberto a todos os pontos de vistas e não se prender a nenhum deles. Esteja aberto à vida. Não coloque como uma verdade absoluta sua, mas se permita olhar a vida como ela é. Então, se eu me permitir fazer esses três movimentos de aceitação, talvez eu comece a abrir espaço para que eu possa fazer o quê? Entrar em maior movimento para vibrar em mim essa lei, né? Esse movimento que é a aceitação e, portanto, deixar que a lei do mínimo esforço possa acontecer. Então, esse não é o capítulo que o Deepak Chopra ele fala e que ele nos convida a fazer essa reflexão. E aí nós vamos ver que a partir disso nós podemos nos permitir fazer esse exercício, né, meditando sobre esses ensinamentos para trazer para a prática. Esse é o capítulo de hoje, gente. Então, né, eu espero que a gente possa
refletir em cima disso que a gente está trazendo. Convido todos a lerem, quem não leu, né? Convido todos a fazer esse movimento, né? De refletir sobre o que ele está nos fazendo pensar, sobre o que seria esse mínimo esforço. E aí nos vamos, né? Próximo mês, nós vamos falar da lei da intenção e do desejo, né? Que é a quinta lei espiritual do sucesso. E aí, a partir desse lugar agora, eu queria convidar todos vocês a gente fazer um pequeno exercício de meditação baseada nos ensinamentos desta lei, da quarta lei espiritual, ou seja, a lei do mínimo esforço. E nos colocarmos agora nesse lugar, né, de nos permitirmos sentir e ver como são esses movimentos dentro da gente. Ok? Então, eu queria saber, eu vou tocar aqui a música, queria saber se essa música está muito alta para vocês, como é que ela está, estão ouvindo bem? Tudo bem, meninas? Tá bom. Ótimo. Ok. Ok. Então, vamos sentar de uma forma confortável, alinhando a nossa coluna, puxando o ar e soltando o ar. Façam 3 inspirações profundas, deixe o ar entrar e deixe o ar sair. Vá percebendo como você fica com esse movimento da sua respiração. Vá percebendo como é esse movimento em você. Puxe o ar e solte o ar. E vai fazendo uma varredura agora da cabeça aos pés, começando pelos pés. Perceba os seus pés. Perceba o seu calcanhar. Vá subindo pelas pernas. Até chegar na altura do quadril. Perceba como é você soltar o seu peso na cadeira, no lugar que você está sentado. Puxe o ar e solte o ar. Vá subindo pela base da coluna, vértebra por vértebra, até chegar nos seus ombros. Como está a região dos ombros? Abra e desça pelos braços, repousando sobre o seu colo. Puxa o ar, inspirando e liberando o ar, expirando. Veja se há alguma tensão. Observe onde o seu corpo traz resistência. Onde há dor, onde há desconforto, ali tem resistência. Observe. Vá puxando e soltando o ar. E vá subindo pela cervical até chegar na sua cabeça. Observe o couro cabeludo. Observe os olhos, nariz, ouvidos. Observe a sua boca. Como estão as mandíbulas, os seus maxilares? Estão tensos, estão relaxados?
Observe. Puxe o ar profundamente e solte o ar. Ao fazer o escaneamento corporal, olhe para você. Onde você encontra resistência? Veja no seu corpo onde está a resistência. Só observe. Compreenda que a resistência está querendo te convidar a olhar para isso agora, porque isso gera desconforto. Observe a região que o seu corpo traz, porque essa região também está te revelando algo sobre você mesmo. Então, olhando para esse lugar que cria dor, conectando, puxa o ar profundamente. E ao soltar, você libera. Você faz a liberação pela tomada de consciência. Você decide deixar ir. Você decide soltar. Se é a região do seu estômago, avalie o que está difícil de digerir. Se é a região da coluna, avalie onde está a rigidez, porque a coluna convida a ter flexibilidade. Se são os joelhos, observe o que eles te convidam a se curvar diante da vida que você não quer, que você está com resistência de ver sob outro ângulo. Se são os braços, observe como o seu fazer está sendo apresentado no mundo. E assim você vai compreendendo o que o seu corpo agora revela sobre você mesmo. Puxe o ar e solte o ar. Cada vez que você libera, você vai soltando uma resistência interna. Então você aproxima o olhar agora dentro de você. Veja quais são as circunstâncias, acontecimentos, fatos ou pessoas que de alguma forma cruzam o seu caminho, que você tem resistência. Olhe para esse momento. Quais são as pessoas, circunstâncias e fatos que você encontra resistência? E na medida em que você observa, se coloque diante disso. O que essas pessoas, o que esses fatos ou circunstâncias trazem que você não consegue aceitar? Avalie o que você está exigindo. Puxe o ar profundamente e solte o ar. Apenas sustente esse olhar para você agora. E se posicione para uma tomada de decisão. Você está disposto a abrir mão de suas exigências?
em relação a essa pessoa, esses fatos e acontecimentos? Você está disposto a se responsabilizar pelas emoções em você que toda essa circunstância provoca? Puxe o ar e solte o ar. Você deseja, você está disposto, você se coloca aberto para entrar no fluxo da vida, confiando nas leis que regem a natureza? Se a sua intenção é buscar agora o fluxo da vida, observe mais atentamente como você se sente. Puxe o ar e solte o ar. E olhando para esse sentimento e as emoções que também fazem parte, olhando para tudo isso, sinta. Sinta conectando-se com a sua consciência de observador de si mesmo. Tudo isso é apenas seu. O que você sente é seu. O desconforto é seu. Portanto, a cura está em suas mãos. A melhoria está em você. Puxe o ar e solte o ar. E eu vou te convidar agora a imaginar diante de você um grande rio. E de alguma forma você coloca nesse rio, sobre essas águas, tudo isso que você quer deixar ir embora. Que sentimentos são esses que você quer deixar ir? Que exigências em relação às pessoas, eventos, circunstâncias que você precisa deixar ir? Compreenda e veja as suas próprias exigências e coloque sobre as águas. Veja as águas levando agora tudo isso que você deixa agora, você resolve soltar. Veja as águas levando cada vez mais distante de você. Vai seguindo até chegar quase à linha do horizonte e ser completamente absorvida e transformada pelas águas. Então eu te convido agora a entrar nesse rio também. Sentindo as águas te envolvendo e liberando. Se permita que essa água lave. Sinta o frescor.
Se permita deixar essas águas levarem tudo aquilo que é velho, todas as cobranças e exigências do seu ser. Deixa ir. E fique com o frescor que essa água lhe traz. E na medida em que você vai se permitindo, vai sentindo cada vez mais e mais leveza. Então você sente no seu coração sente essa liberação fluindo e puxa o ar e solta. Ao sentir, você se abre para além do mínimo esforço. Você se abre para o que é. Eu me coloco diante da vida a partir de agora. Eu me coloco diante da vida a partir do meu presente, a partir do agora, deste momento. Eu sou o que sou. Cada um é o que é. É o que é. Vá sentindo como é se colocar no presente agora. É o que é. Eu me abro para olhar e compreender as possibilidades de crescimento, de respostas que a vida me traz nos desafios. Se permita ir para esse momento. Puxe o ar e solte o ar. Eu me proponho a buscar a solução. Eu me proponho a olhar na oportunidade de crescer diante dos desafios. Porque as coisas são como são. É o que é. Puxe o ar. Sinta em você como são essas palavras. Eu sou o eu. Eu sou o que sou. As circunstâncias, pessoas e acontecimentos são o que são no momento presente. Vá olhando para esse momento presente. Vá percebendo isso em você. Inspira e expira. E perceba como é agora ir para esse lugar. Eu abro mão das exigências. Eu abro mão das cobranças. Eu apenas sou o que sou. E me coloco para ver as coisas como são no momento presente. Agora, neste momento. Se elas puderem melhorar, esse não é o momento agora. Agora é o que é. O que pode ser melhorado será. Agora é o que é.
e perceba como é se colocar nesta situação. Agora é o que é. Se perceba como é se colocar no presente, atento às circunstâncias, acontecimentos e situações que estão agora em você. Só olhando para isso. Puxe o ar e solte o ar. E perceba se ao fazer isso, você vai sentindo trazer mais calma, mais compreensão. Talvez possa vir até uma ideia do que tudo isso quer te revelar, te mostrar. Está tudo certo. Puxe o ar e solte o ar. Então, gentilmente, você vai voltando a atenção para o seu corpo, percebendo cada parte do seu ser, cada parte do seu corpo. Vai voltando. Perceba se algo mudou em você. Só observe. Puxe o ar e solte o ar. E na medida em que isso vai voltando a consciência do seu corpo, você vai trazendo tudo o que você percebeu. Puxe o ar e solte o ar. E assim que você se sentir pronta, você pode abrir os olhos. Vai puxando o ar e liberando. Vai voltando. E assim que estiver pronto, olhe em volta, inspirando profundamente. Até você abrir completamente os seus olhos e ver em volta. Essa é a prática de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nosso próximo encontro vai ser primeira quarta-feira do mês que vem. Nós vamos falar da lei da intenção e do desejo. Então eu vou encerrar a gravação agora para que a gente possa também conversar um pouco, ok? Depois eu compartilho o link com vocês.